Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui no nosso canal Entendes Tu Que Lê. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o batismo nas águas. Mas antes de nós continuarmos com o vídeo, gostaria de dizer que hoje é algo muito importante para o canal Entendes Tu Que Lê. Por quê? Porque estamos melhorando a qualidade da captação do áudio e também da imagem. Antes eu gravava com o meu celular, agora nós estamos usando uma webcam. E antes também nós usávamos um microfone de lapela. E agora estamos usando aqui um outro microfone. Espero que vocês gostem dessa novidade no canal, né? E seja aí cada vez uma experiência boa para vocês que têm nos acompanhado e vendo a evolução do canal. Eu fico muito feliz em poder estar sempre melhorando para que vocês possam ter um conteúdo com qualidade. Bom, como nós falamos, hoje nós vamos tratar sobre o batismo nas águas. Sei que muitas das vezes surge alguns questionamentos, surge algumas dúvidas em relação ao batismo nas águas. E eu quero nesse vídeo trazer algumas informações primordiais para que pelo menos você fique bem abalizado nesta questão. Bom, o que nós temos que entender são 3 princípios básicos sobre o batismo. Primeiramente, que o batismo ele é um mandamento. Sendo um mandamento, ele também se torna uma confissão de fé pública. E outra coisa muito importante também para nós é entendermos que o batismo ele é um símbolo. Bom, primeiramente então nós temos que tratar do batismo nas águas como um mandamento. Exatamente, é um mandamento de Jesus Cristo aos seus discípulos. Ele diz ali em Mateus 28, 19 ao 20. Olha o que diz o texto. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então aqui nós cumprimos o ide do Senhor, nós cumprimos o ide de pregar o Evangelho e também o de batizar. É um mandamento do Senhor para a sua igreja. Então a primeira coisa que nós temos que entender, essa primeira base que tem que ficar muito bem claro para você, é que o batismo ele é um mandamento. Segundo, que ele é uma declaração de fé pública. Então você entende a mensagem do Evangelho, você entende a morte de Cristo, você entende o sacrifício de Cristo, você então entende que nasceu de novo, você entende que é uma nova criatura, por isso então você obedece o mandamento de se batizar. Então você declara publicamente você crer em Cristo e na sua obra. Então isso é importante. Então o batismo ele é uma confissão de fé pública. E com essa declaração de fé pública, você diz também que está disposto a obedecer os mandamentos de Cristo. Você está disposto em demonstrar o seu amor para com Cristo e viver para Ele. Então olha que interessante, nós temos aí o mandamento. Então, quando nós entendemos a mensagem, quando nós então entendemos o Evangelho, nós nos batizamos, nós então fazemos a nossa confissão de fé pública, nós declaramos publicamente isso, e então agora nós temos que entender uma terceira parte sobre o batismo. O batismo é visto como um símbolo. O batismo é um símbolo do novo nascimento, o batismo é o símbolo da lavagem dos pecados, o batismo é um símbolo da morte do velho homem ou da nossa natureza pecaminosa e também é um símbolo da iniciação da vida cristã. Por que é importante nós entendermos essa doutrina do símbolo? Pois, como nós dizemos, o símbolo nada mais é algo que referencia uma outra coisa. Então você me pergunta, mas o que é um símbolo afinal de contas? Nós temos que entender isso, nós temos que identificar o que é um símbolo, nós temos que definir o que é um símbolo.
Então, um símbolo é uma analogia formal de uma outra coisa. E nós podemos entender isso. Por exemplo, quando nós entendemos o símbolo da justiça. Qual é o símbolo da justiça? É a balança. Qual é o símbolo da paz? É uma pomba. Qual é o símbolo do cristianismo? A cruz, que é a cruz de Cristo, trazendo a mensagem do Evangelho. Então o batismo, ele traz em si esses símbolos. O símbolo da lavagem do pecado, o símbolo do novo nascimento, o símbolo da morte do velho homem ou da nossa natureza pecaminosa. Porém é símbolo e nós temos que entender isso. Nós temos que entender que o batismo é um símbolo dessas coisas. Mas é bom nós frisarmos, pois um símbolo não é algo de fato. Mas o símbolo ele vai sempre apontar para algo. E é por isso que é importante entendermos o que é um símbolo, essa doutrina. Pois quando falamos que o batismo é um símbolo da morte do velho homem ou da nossa natureza pecaminosa, não é na água do batismo, não é no momento do batismo que a nossa velha natureza morre, que o nosso velho homem morre, mas aonde de fato isso ocorre. Quando nós olhamos para Romanos capítulo 6, versículos 6 ao 8, nós podemos entender isso melhor. Olha o que diz o texto. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que com ele viveremos. Então, olha que interessante, quando nós falamos da morte do velho homem, aonde que o nosso velho homem morreu? A nossa natureza morreu? Na cruz. Porém, nós, ao nos batizarmos, estamos levando isso, o batismo, como um símbolo dessa mensagem, desse entendimento, dessa doutrina. Quer ver outra coisa muito importante sobre o símbolo do batismo? Quando nós falamos que o batismo é a lavagem dos nossos pecados, será que é no momento em que estamos sendo ali batizados? É naquele momento que os nossos pecados estão sendo lavados? Não. Por quê? Porque quando nós olhamos Hebreus capítulo 9, do versículo 12 ao 14, nós entendemos de fato aonde nós somos lavados e remidos do pecado. Olha o que diz o texto. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção, porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha aspergida sobre os imundos os santificava, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as nossas consciências das obras mortas para servirdes ao Senhor, ao Deus vivo. Então olha que maravilha, aonde há essa aspersão, onde há essa lavagem, quando Cristo asperge seu sangue sobre nós, quando o sangue de Cristo é aspergido sobre nós, nós somos purificados dos nossos pecados, somos lavados dos nossos pecados. Então veja, tudo aponta para a cruz, né? Então o batismo é um símbolo disso, da iniciação da vida cristã. É um símbolo, mas nós sabemos que não é ali na água do batistério onde nós nascemos de novo, onde nós nos tornamos nova criatura. Mas bem sabemos que o batismo também é um símbolo do nascimento. Mas aonde nós nascemos realmente? Quando nós olhamos no Evangelho de João, capítulo 11, do versículo 12 ao 13, olha o que diz o texto. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, qual é o momento do nosso nascimento? É interessante quando nós olhamos para Efésio, nós vemos o que? Exatamente ali no capítulo 2, ele diz o que? E vos deu vida, estando nós mortos em pecados e delitos. Então veja, então nós nascemos e então cremos. Então não é na água do batistério que nós nos tornamos novos nascidos. Mas nós somos nascidos antes, mas nos batizamos, como nós falamos, é uma confissão de fé pública, de que entendemos o Evangelho, que entendemos os mandamentos de Cristo para a sua igreja.
Por isso nós nos batizamos. Então veja, é importante para você entender esses pilares, entender essas doutrinas, entender que o batismo nas águas é um mandamento, é uma confissão de fé pública e é também, como nós vimos, um símbolo do novo nascimento, um símbolo da iniciação da vida cristã, um símbolo da lavagem dos nossos pecados e também um símbolo da morte do nosso velho homem ou da nossa velha natureza. Tá bom? Espero que este vídeo tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre o batismo. É claro que tem outras questões, mas nós não vamos tratar nesse vídeo hoje. Tá legal? Se você gostou dessa explicação, compartilhe esse vídeo com quem precisa aprender a palavra de Deus de maneira simples e fácil. O canal Entendes Tu Que Lê vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.